tua direção. Seja nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Boa noite a todos. Que bom que nós podemos estar juntos. Nós pedimos perdão aí por esse tempo que nós deixamos vocês esperando um pouco, mas a gente pode dizer também que esse tempo aí a gente usou para vocês terem a comunhão no sofá com a família. Então isso também é algo bem especial, que às vezes a gente não tem. Então agora vocês puderam ter aí esses 20 minutos de espera, mas nós nos alegramos de poder estar aqui, celebrando esse tempo de culto. Nós tivemos alguns ajustes técnicos imprevistos, mas agora estamos aí. É especial que nós podemos ter aí acesso a essa palavra de Deus, com a qual nós somos saudados nessa manhã, com o texto de Mateus 8, os versículos 8 e seguintes, quando Jesus tem um encontro com o centurião, que era lá alguém responsável por uma centena de homens, era alguém lá do Império Romano, um oficial romano. Lá tem um texto que diz assim: mas o centurião respondeu para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz, ele será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, olha que legal, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Esse é um texto que nos traz uma realidade do reino dentro do Novo Testamento, que deveria ser uma realidade já dentro do Antigo Testamento, mas que se concretiza de maneira especial dentro do Novo Testamento, quando esse evangelho ele vai alcançando todas as nações. A chegada do evangelho para esse centurião, aqui, esse responsável por uma centena de homens, ele na verdade é aquilo que também era o objetivo de Jesus para a sua igreja depois. Que os gentios, que os estrangeiros, que aqueles que são de outras nações pudessem ser alcançados para Deus. Jesus disse ali: olha, eu jamais vi fé como essa em Israel. Imaginem os discípulos naquele contexto ouvindo essas palavras de Jesus.
Certamente eles ficaram muito intrigados nesse início de caminhada, quando Jesus fala aquilo, porque eles se entendiam como povo escolhido e se entendiam como aqueles principais e especiais para quem o próprio Jesus tinha vindo. E agora Jesus, olha, eu nunca vi fé tão grande como essa que eu vi em alguém que é estrangeiro. Jesus veio para os estrangeiros, para aqueles que não são o povo de Israel, e é por isso que nós hoje somos igreja, e com alegria nós nos reunimos, cada um nas nossas casas, e podemos experimentar uma comunhão ali com os nossos familiares, mas também com toda a igreja que se reúne mundo afora num domingo como o domingo de hoje. Nós queremos orar ao nosso Deus, curvando as nossas cabeças, ali como você está, você é convidado também a orar conosco. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado porque Tu nos conduzes, Senhor, porque Tu conduz a Tua igreja. Obrigado porque Tu és tão bondoso e tão misericordioso, Senhor, que Tu te preocupaste, inclusive, em alcançar a cada um de nós, também aqui na América do Sul, no Brasil, aqui na cidade de São José. É por causa do Teu amor, que é incondicional, que nós podemos ser igreja como nós somos. É por causa do Teu amor que nós podemos cantar, louvar, Senhor, orar e receber a Tua palavra, Senhor, quando nós nos reunimos em Teu nome, como nós estamos fazendo nessa noite. É em nome do Teu nome, Senhor, que nós nos reunimos, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso pedimos, fica conosco, Senhor, e bem especialmente fala aos nossos corações e nos anima também a orar a Ti, a louvar e também a ter um coração grato enquanto nós celebramos este culto. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós temos alguns avisos, aí eles serão aí projetados também na tela. Vocês sabem, nós temos um trabalho de cestas básicas na nossa comunidade, e aí nós temos também, assim, pedidos, se vocês conhecem pessoas que têm dificuldades especiais nesse tempo de pandemia, então nós queremos pedir que vocês também encaminhem essas situações para nós, para que a gente possa aí também saber quem são as pessoas que têm dificuldades, porque se vocês conhecem, para nós às vezes isso também é melhor. E se você gostaria de doar, isso também a gente quer encorajar e animar, muitos já têm feito. Nós temos aí um trabalho bem legal nesses últimos tempos com essas cestas básicas, também nos aproximando de pessoas. Então você tem a oportunidade também de ou trazer cestas até aqui, ou ainda ofertar financeiramente, anunciando lá que é para as cestas básicas, e a gente reverte também em compras de cestas. Nós temos todas as terças à noite um estudo bíblico pelo Zoom. Então, nessa terça-feira, às 21h15, esse é o nosso horário do estudo bíblico, vai até umas 10 horas da noite. Terça-feira, nós iniciamos aí a carta aos Efésios. Tem alguns que não queriam pegar o bonde andando, o bonde de Atos lá, né? E agora, então, nós vamos iniciar uma nova carta e a gente quer encorajar vocês também para virem conosco, assistir pelo Zoom ali e dialogar junto com a gente nesse estudo bíblico que tem sido tão especial. Aqueles que têm ofertado, contribuído, nós somos gratos porque vocês têm feito isso. Aí no início vocês viram também a nossa conta bancária, para aqueles que querem também continuar contribuindo. Somos gratos por cada um de vocês e que Deus também coloca aí nos nossos corações essa disponibilidade também de manter também esse trabalho que é o reino de Deus também nessa terra, e por causa dessas contribuições nós podemos fazer aquilo que nós fazemos. Os nossos cultos presenciais, nós ainda vamos conversar como diretoria para ver quando que nós voltamos, se nós ensaiamos aí um retorno aí pela segunda quinzena de julho, a gente vai pensar como que os números vão caminhando, então vamos manter também cada um de vocês informados. Nós anunciamos lá que nos nossos canais de WhatsApp nós temos o culto infantil disponibilizado por um link lá, deem uma olhada se vocês ainda não viram, e as crianças podem também durante a pregação aí ouvir a história de Ruth, que é um texto aí, um personagem que a gente vai ouvir um pouquinho também hoje na nossa pregação, e as crianças também. Pegue um fone de ouvido ali para as crianças, porque vai dar de ouvir um pouquinho melhor, o som às vezes está oscilando ali por um problema técnico também. Nós queremos continuar louvando ao nosso Deus, você é convidado ali na sua casa também a fazê-lo com alegria.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Isso move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor.
surpreendente. Não posso entender tão grande amor que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz, adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Contemplem o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou. Eu sei, com toda a força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno em sua mão. Todos os povos louvarão. Erga a voz, adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz, adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Nós estamos na nossa série de pregações e hoje nós temos a última mensagem das 3. Nós estamos falando sobre esse Deus que é um Deus de isolados, porque nós estamos aí em tempos de isolamento e muitos estão vivendo bem reservadamente aí de seus familiares e do mundo até. E nós estamos falando sobre isso justamente, o Deus dos isolados, os leprosos, as viúvas e os estrangeiros. E nessa noite nós vamos refletir um pouco sobre a questão dos estrangeiros, que é um tema bíblico também que vai aparecer fortemente dentro do nosso contexto bíblico ali. E aí a gente tem então a história da Ruth, que nós comentamos no nosso último culto. A história da Ruth, a situação da Ruth é uma situação que se encaixa muito bem nessa questão do estrangeiro, e para entender a questão do estrangeiro, dentro do contexto especialmente do Antigo Testamento, além de ela ser viúva, ela é estrangeira, então isso é bem difícil. A Ruth é uma moabita, ela é das terras de Moabe, que vem para ajudar, a terra de Judá, junto com a sua sogra Noemi, e agora depende totalmente das misericórdias dos outros, porque ela não tem marido, não tem filhos e não tem ninguém que possa ser um resgatador para ela. E ela vive uma situação completamente difícil. Ela é estrangeira em terra estranha.
ela é estrangeira dentro da terra de Israel em Judá. E há um preconceito enraizado no povo de Israel em relação aos estrangeiros. Gênesis 12 fala do chamado desse Abraão, quando Abraão é chamado por esse Deus, cuja descendência é chamada a ser uma luz para as nações. E quando a gente olha para o todo do Antigo Testamento, especialmente, a gente percebe que eles pouquíssimas vezes se apropriaram disso, e muito pelo contrário. No lugar de eles serem influenciadores das nações à sua volta, eles foram, na maioria das vezes, influenciados pelas culturas e pelos deuses dos seus vizinhos, abraçando outras filosofias, outras religiões e outros deuses. Quantos de nós conhecemos aí várias histórias, por exemplo, do bezerro de ouro, tão conhecida dentro do Antigo Testamento, que é um abraço à cultura e às religiões dos povos vizinhos. No lugar de ser um farol, dentro do Antigo Testamento, o povo de Israel, na verdade, desviava a sua atenção para qualquer pequeno luzeiro que aparecia ali no horizonte da sua história e se desviava constantemente dos caminhos do Senhor. E lá está a nossa personagem principal de hoje, que é a Ruth. Voltando de Moabe para Judá, dependendo das misericórdias dos outros, ela está lá nos campos de Boaz, e ali ela está catando de espigas. A gente lembra da história, né? Quando crianças nós ouvíamos muito mais essa história, e ela está catando ali espigas que sobram, e isso era um direito, né? Que era dado para aqueles que eram os escanteados pela sociedade, de que, se fosse permitido, eles poderiam pegar aquilo que era o resto das plantações. Ela está lá. Isso lhe representa um perigo muito grande também, porque sem a proteção do dono da propriedade, isso poderia trazer consequências bem desagradáveis para a vida da Ruth. Ela poderia ser, inclusive, abusada sexualmente por aqueles que são os funcionários de Boaz, e poderia, inclusive, ser morta por estar fazendo aquilo que ela faz. Mas ela dependia disso para sobreviver, e está lá arriscando, inclusive, a sua vida. E a gente conhece a história vai nos dizer que depois Boaz e Ruth vão se entendendo, e no final a Ruth até propõe casamento para esse Boaz, e eles se casam. E nesse contexto, Boaz, ele é chamado no texto bíblico de resgatador. Ele é o resgatador da Ruth, porque ele tira a Ruth dessa situação de total desespero e de total falta de sentido e esperança para a vida, e dá de novo, novamente, um sentido para a vida dessa mulher. Ele é resgatador, e o termo hebraico ali que a gente tem na Bíblia, no original, é o termo goel. E esse termo ele é muito rico, porque quando a gente fala nesse termo hebraico, ele é um termo que era usado também, por exemplo, quando alguém muito rico, ele ia naqueles locais de compras e vendas de escravos e, por exemplo, ele pagava o valor de um escravo para lhe dar a liberdade. Esse é o resgatador. É aquele que paga um preço alto para dar a liberdade para alguém. E o Boaz, por isso, nesse sentido aqui, ele é visto como um resgatador. E já no Antigo Testamento nós também temos em Deus a figura de um grande resgatador. Porque Deus é aquele que redime também os seus filhos e também tira esse povo de uma situação de completo desespero e falta de expectativa de vida. Por exemplo, quando Deus tira o seu povo de exílios, como tirou do exílio assírio, do Egito, da Babilônia, ali Deus é visto como um resgatador, de um Deus que dá liberdade para o seu povo. Mas não somente ali, nós temos outros textos também muito interessantes, por exemplo, na história de Jó, que é um texto que nós vamos ver agora. O Jó, quando ele está no fundo do poço, o texto está na tela, o Jó, quando ele está no fundo do poço, ele diz as palavras conhecidas lá no capítulo 19, o versículo 25, quando ele diz assim, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Muita gente depois falou que ele estava se referindo a Jesus. Sim, a gente pode se apropriar desse texto e dizer que ele se cumpre também de maneira especial em Jesus, mas aqui o Jó está dizendo que ele sabe que o Deus dele vive. E por isso
Porque esse Deus vive, ele pode ser retirado dessa situação de total desespero que ele também tem na sua vida. E lembrar qual é a história de Jó. Alguém que perde propriedades, que perde família, que perde inclusive a sua própria identidade, que está lá jogado às traças no chão, inclusive com lepra, e ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E por isso ele pode me resgatar dessa situação de completo desespero na minha vida. E além disso, de maneira especial agora sim, esse Jesus que nós temos no Novo Testamento é o Goel, de fato. Ele é o grande resgatador, porque ele também compra a nossa liberdade, não com dinheiro, mas com o seu sangue na cruz. Nós também fomos resgatados. Nós que antes vivíamos como escravos do pecado, agora nós experimentamos a liberdade que ele nos dá, por causa do perdão de pecados, que é consequência da cruz de Cristo. Mas sabe o que é mais interessante sobre tudo isso? Que Jesus é descendente de uma estrangeira, de Ruth. Vejamos bem ali no final do livro de Ruth, a gente vai ver no capítulo 4, versículo 21, vai trazer ali uma pequena genealogia no final do capítulo 4, o texto vai ser projetado para nós aí, que diz assim nessa genealogia, que Salmão gerou a Boaz, Boaz esse que agora é o resgatador da Ruth, ou seja, se torna marido. Boaz gerou a Obed, que é o filho da Ruth, e depois o texto continua ainda, tem mais uma parte, dizendo que depois esse Boaz ele gera a Jessé, e Jessé ele gera a Davi. E quando Jesus ele é apresentado no Novo Testamento, ele é apresentado por diversas vezes dizendo que ele é filho de Davi. Não que o Davi fosse o pai dele, mas que ele é da linhagem desse Davi. E Davi, então, tem ali por um dos seus tataravôs, vocês fazem a conta ali, o Boaz, que é o marido da Ruth. Ou seja, Jesus é descendente de estrangeiro. E agora, que difícil para esses discípulos, por exemplo, no Novo Testamento, olharem para a genealogia toda e perceber que lá na ascendência, lá longe, tem uma estrangeira de Moabe, que é ascendente de Jesus. Como Deus conduz a sua história. E que porque Deus colocou, por exemplo, no coração de Ruth o desejo de voltar de Moabe e acompanhar sua sogra Noemi até a terra de Judá, ali ela pode conhecer esse Boaz, que certamente também já não teria mais filhos, e agora desse encontro surge ali Obed, que é pai de quem nós vimos todos lá, e surge Obed, surge Jessé, e surge Davi, e de Davi vem toda a linhagem até Jesus. Que milagre o jeito como Deus conduz a sua história. Jesus é o filho de Davi, e agora então os cristãos judaizantes do Novo Testamento também precisam entender isso, que é preciso olhar para fora. E o livro de Atos, por exemplo, que nós estudamos aí nos últimos 3 meses, mais ou menos, nos traz essa incrível caminhada dessa igreja que precisa caminhar e ir ao encontro daqueles que são de fora do povo de Israel. O Paulo ele é chamado para ser um instrumento em direção aos estrangeiros. E a gente tem um texto agora que vai ser projetado, que é o texto de Atos 9:15, quando Deus vai falar, por exemplo, e o Ananias lá ele tem a tarefa de orar pelo Saulo, que ainda era um perseguidor de cristãos, e quando ele vai lá orar, por exemplo, pelo Saulo, com muito temor ali, por causa de toda a situação, e ele questiona a Deus sobre essa ida até Saulo para orar por ele, e Deus diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Para isso que Paulo foi chamado, para que pudesse abrir também os olhos da igreja e pudesse ajudar a abrir os olhos dos discípulos que a igreja precisava olhar para fora. Que a igreja não seria um gueto do povo de Israel, mas que teria a tarefa de olhar para aqueles que eles não olhavam, para aqueles que as pessoas não veem. Por isso Jesus também vai dizer lá em certo momento que de João 10, 14 e 16, se a gente tem esse texto, ele vai dizer palavras bem interessantes quando ele diz no contexto lá do pastor e das ovelhas, ele diz, olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas,
e das minhas eu também sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. E aí o texto diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Já Jesus aqui está dando demonstrações claras de que esses discípulos vão precisar saber olhar para fora. Nós temos outras ovelhas que não são deste aprisco, Jesus está dizendo. Uma clara referência a essa missão que precisa ir ao encontro daqueles que são os estrangeiros, daqueles que não são o povo de Israel. Quando nós somos chamados a olhar para fora e alcançar outras pessoas, isso não tem a ver com pessoas de outras igrejas. Se as pessoas já estão em outras igrejas e já servem ao seu Deus de coração numa igreja saudável, elas podem ficar lá. Se a gente vai alcançar elas, isso se chama outra coisa. Não é isso que nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a perceber aonde estão as ovelhas perdidas de Deus neste mundo. E geralmente estão naquelas pessoas que a gente tem dificuldade de enxergar. As pessoas que são corruptas, por exemplo, que são os nossos vizinhos, de repente, alheios à fé, nos parentes que, de repente, nunca levaram a fé a sério, e, inclusive, naqueles que nós nunca esperaríamos. Esses são aqueles pelos quais Deus se importa e, de repente, está querendo nos usar para que nós possamos alcançar eles. Porque todo mundo é alvo do amor redentor de Jesus na cruz, inclusive aqueles que nós não esperamos. Paulo, por exemplo, quem é Paulo? Era um assassino de cristãos. Por isso que os discípulos se assustaram quando agora se disse que esse seria um instrumento do próprio Deus para pregar aos gentios. Como assim? Eles queriam Paulo ardendo no fogo do inferno. E assim, muitas vezes, nós somos chamados a refletir quem são aqueles que Deus quer alcançar hoje. A gente falou em outros momentos aí nos nossos estudos bíblicos, e agora também os confirmandos viram o filme A Cabana nesse fim de semana, e a gente quer fazer uso, já que está fresco na memória dos pais, dos confirmandos, mas o filme ele traz uma cena muito interessante para a gente perceber quem é estrangeiro hoje, pelos quais Deus se importa, porque esse filme, A Cabana, e o livro, ele traz a história de um pai que perde uma filha, e essa filha ela morre num assassinato de um cara que tirou a vida daquela menina. E aí, de repente, esse pai que perde a filha vai até uma cabana onde ele vai ter lá um encontro com Deus, um encontro com a Trindade. E num desses momentos lá, ele vai ter um encontro com uma personificação da sabedoria. Então, aquela personificação da sabedoria diz que o pai precisa perdoar o assassino da sua filha. E ele diz: jamais, eu prefiro que esse cara arda e morra no fogo do inferno. Esse é o meu desejo para ele. E aí ela faz um questionamento que é muito interessante e que nos chama a atenção também. A personificação da sabedoria, ela coloca ali do lado dela os dois filhos daquele homem, uma menina de uns 17 anos, um menino de uns 18. E aí a sabedoria pergunta para aquele pai da menina que havia morrido, dizendo assim: escolhe um desses teus dois filhos para ir para o inferno. E aí ele fica sem palavras, e ele diz: não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. E aí ela diz: não, tu vai ter que escolher alguém, um dos teus dois filhos para arder no fogo do inferno. E aí ele diz: não, é impossível eu fazer isso, porque eu amo os dois e eu daria a minha vida no lugar deles. E aí a personificação da sabedoria disse também para Deus: é muito difícil que um dos seus filhos, como o Pai Criador que Ele é, possam ir também um dia para o inferno. Por isso Ele quer nos usar para que a gente possa alcançar inclusive aqueles que nós nem imaginamos. Aqueles que de repente lá no fundinho a gente também tem um desejo que, olha, que ardam no fogo do inferno. E às vezes esse desejo também está em nós, porque nós somos pecadores e esse desejo ele pode surgir. Mas Deus quer que nós oremos, intercedemos e hajamos justamente em favor e em direção a esses. Esses são os estrangeiros, aqueles que nós não esperamos, aqueles que geralmente nós não vemos. E ainda, claro, tem muito a ver hoje em dia com questões étnicas, né? Nós temos aí inúmeros venezuelanos conosco e são uma graça de Deus aqui na nossa comunidade,
mas quantos experimentaram tantas vezes o preconceito dos nossos catarinenses aqui quando foram procurar emprego? Nós temos algumas histórias aqui, também com os que participam conosco. Quantos haitianos que experimentam ali as dificuldades de poder encontrar emprego, as dificuldades de poder alugar algum lugar, porque as pessoas tratam eles com algum desprezo. Vai além disso, é claro, mas estrangeiro tem a ver com aquele que é estranho, aquele que não se encaixa nas nossas lógicas. Deus quer alcançar a cada um deles, e que para isso Ele possa usar a mim e a você, para que a gente possa olhar o nosso contexto e perceber aonde tem estrangeiro que de repente Deus quer que eu alcance de alguma forma, com palavras às vezes, mas com o nosso testemunho também, com o convite, com a maneira como eu vivo. Deus, Ele nos usa indistintamente para que a gente alcance pessoas. Que seja assim conosco, que a gente possa ser usado por esse Deus, para que a gente possa ser farol também na vida dos nossos vizinhos, daqueles que de repente creem em outras coisas, que os levam para lugares às vezes bem ruins e difíceis, mas que ali nós possamos ser luz, para que eles entendam de fato quem é o Cristo que morreu por eles um dia na cruz, que traz agora sentido para a vida e que traz a possibilidade de uma vida melhor já aqui e agora, é verdade, mas que lança os nossos olhos para a eternidade de Deus. Deus é Deus dos isolados, daqueles que ninguém vê. Também nós, quando nos sentimos solitários, abatidos, sozinhos e marginalizados, Deus olha para nós, Deus nos vê. Quando ninguém mais nos vê, Deus continua nos vendo e é Deus presente. Nós queremos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos coloca no coração, Senhor, também o desejo de olhar para aqueles que às vezes ninguém vê. E nós temos aí, Senhor, aos punhados, pessoas que estão abandonadas, Senhor. Às vezes por parentes, às vezes por amigos, às vezes por governos, por estados, por municípios, Senhor. Essas pessoas, Tu nos convidas, Senhor, a olhar integralmente. Isso tem a ver com o anúncio do Evangelho, de elas entenderem que um Cristo morreu na cruz para que elas pudessem ter vida eterna, mas é integral também porque a gente precisa olhar para as necessidades também básicas dessas pessoas, para que elas possam ser motivadas, instruídas, Senhor, para que elas possam também, aqui nessa vida, já agora, Senhor, alcançar dignidade, de poder ter um bom emprego, de poder dar uma boa educação para os seus filhos, de morar num lugar minimamente saudável para eles, para a sua saúde, Senhor. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos para as necessidades que são reais, que não são invenção, para que nós sejamos, Senhor, farol nesse mundo. Nós queremos ser farol, Senhor. Não deixa que a nossa luz apague. Ali onde, de repente, a nossa luz está minguando, Senhor, coloca de novo fogo, Senhor, no sentido de nos fazer brilhar, Senhor, não para que nós apareçamos, mas para que Tu, Senhor, seja visto e para que Tu, Senhor, seja glorificado também nos céus. Também fica com os nossos queridos nos seus lares, cuida de cada motivo de oração, de pessoas doentes, desanimadas, abatidas, Senhor, que tem de repente diagnósticos difíceis nesses tempos de pandemia, Senhor. Seja, Senhor, sobre cada uma delas e traz ali, Senhor, também para elas sentido, novidade de vida, Senhor, e amplia os horizontes para eles entenderem também que Tu és, Senhor, e que Tu cuidas de nós em todo o tempo. Reina sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos cantar justamente sobre isso, essa canção final. Que Deus abençoe a você ali de maneira bem especial, que o Senhor te abençoe, te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que você possa ir na paz desse Senhor e servi-lo com alegria. Amém. E nós queremos cantar agora sobre esse desejo que nós temos, de que o Senhor reine sobre nós. sobre todo
sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor.